Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Corecon, e professor da FEA-USP, Manuel Henriques Garcia, o professor Manolo. Hoje, professor, é o quadro Cara ou Coroa. Eu costumo brincar aqui que a moeda não cai de pé, o senhor não pode ficar no muro, hein? Vamos lá. Não, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, para a sociedade brasileira hoje, quem é mais importante, o economista ou o cientista político? Ah, sem sombra de dúvida, o economista. Ah, o senhor é suspeito, hein, professor? Não, mas a verdade é que nós é que temos os instrumentos para fazer a economia crescer, se desenvolver. Mas a crise não é política? O cientista político claro, é uma peça importante, é um profissional extremamente importante, porque ele tem, no seu campo de estudo, ele vê as questões políticas, ele vê os arranjos políticos, ele vê, o que pode ocorrer ao longo do tempo com relação à regimentação do governo, com relação ao partido A, ao partido B. Ou seja, ele explica, ele tira uma boa fotografia da realidade. Nós, economistas, não tiramos fotografia. Nós agimos sobre a realidade, criando as condições para que essa realidade se modifique, o que é bem diferente da atitude. Hoje a crise maior, ela é política ou econômica? Junto com o professor Antônio Delfim Neto, eu digo que é a política que está atrapalhando a economia. Ou seja, nós sabemos como o país deve crescer, como ele deve se desenvolver. Entretanto, a classe política está já há um bom tempo dificultando esse crescimento. Perfeito. Mais um cara e coroa aqui, vamos ver. Brasil ou Argentina? Aí não é no futebol, é na economia. Quem está melhor? Perdemos recentemente, né? Bom, a Argentina passou um período extremamente difícil, em termos de moratória, está se recuperando com um novo governo, menos populista ou não populista, como era o governo anterior, mas são duas economias distintas. O Brasil está passando por um período, digamos, difícil, de alto desemprego, mas do ponto de vista de economia, a economia brasileira é muito mais pujante, muito mais desenvolvida, diversificada do que a da Argentina. Tão logo a gente saia desta situação tão difícil que estamos, porque temos 14 milhões de brasileiros desempregados, Luiz. Sim. Voltaremos a crescer e estaremos novamente bem acima do crescimento da Argentina. Então o senhor aposta no Brasil? No Brasil. Perfeito. Mais um cara e coroa aqui. Henrique Meirelles ou Armínio Fraga? Bom, são dois personagens extremamente importantes na história econômica brasileira. Armínio Fraga, aliás, recebeu por 2 vezes seguidas o Prêmio Economista do Ano. E ele esteve mais no segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Naquele momento, a economia brasileira estava saindo daquele processo bastante difícil da implantação do Plano Real. Ele pegou a economia brasileira também com alguns problemas, principalmente a taxa de câmbio flutuante, fez um excelente trabalho à testa do Ministério da Fazenda e, numa comparação, temos o ministro, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, no primeiro governo do Lula. Nos dois, né? Nos dois. Também com excelente desempenho. Ou seja, são personagens extremamente importantes, cada um na sua época. E novamente temos o ministro Meirelles, no Ministério da Fazenda. E não há a menor dúvida que está fazendo um excelente trabalho com a equipe do Banco Central e o BNDES, eu diria, se for trocado pelo Armínio Fraga, não vamos ter grandes diferenças. Qual dos dois o senhor escolhe? Para continuar, o momento... Quem na história, quem é melhor economista? Bom, aqui a moeda não cai de pé. É como se fosse time de futebol. Se o senhor tivesse que contratar o senhor contrataria quem? Eu fico com a atual equipe Meirelles. Para continuar. Muito bem. Com Meirelles. Então vamos ao passado. Mário Henrique Simonsen ou Celso Furtado? São dois personagens extremamente importantes. Só que Mário Henrique Simonsen mostra a teoria econômica mais, mais utilizada ou melhor utilizável para que um país venha a crescer, se desenvolver ao longo do tempo. Celso Furtado é mais um resquício das
ideias que existiam lá no Chile, nos décadas dos 40, décadas dos 50, com outras ideias sobre o crescimento do Brasil. Mas enriquecemos. Perfeito. E o último cara e coroa aqui, USP ou Unicamp? Bom, eu sou professor da USP, mas eu não tenho por que dizer. Lá na Unicamp, eu brinco com os meus alunos da USP dizendo o seguinte, olha, e quando eu falo, eles leem Marx 1, 2, 3, 4, 5 e Marx 10, eles ensinam isso lá. E quando eles querem aprender alguma coisa, eles vão fazer as matérias complementares na USP. Por quê? Porque quando eu era coordenador do curso de Economia, fizemos inúmeros convênios entre as universidades públicas, e há um convênio com a Unicamp. Na hora que os alunos querem aprender econometria, eles vão conosco. Na hora que eles vão querer aprender economia mais profundamente, porque lá é mais um curso de história. Sim. História econômica. Então eu sou USP, não há a menor dúvida, 10-0. O senhor acha que o fato de a gente ter representante da Unicamp na equipe da Dilma, que não foi bem do ponto de vista econômico, isso de alguma forma atrapalha a imagem da universidade? Não, a universidade é muito pujante. Ela é maior do que isso? Maior do que isso. A Unicamp é algo muito grandioso. O departamento de economia é pequeno, mas infelizmente digo eu, claro, esses personagens estão nos postos-chave já há quase 40 anos e são os responsáveis, não tenho a menor dúvida, pelo que está ocorrendo nos dias de hoje, principalmente no governo da presidente Dilma. Muito bem, professor Manolo, parabéns, não ficou no muro, cara e coroa, papo de economista. Professor Manolo volta amanhã, no último bloco da semana, com as projeções econômicas. Até lá!